Nós que renascemos pelo batismo para uma vida nova, devemos buscar no dia a dia assemelhar-nos ao Senhor. Coloquemos diante da mesa da palavra e da Eucaristia os nossos corações agradecidos pela misericórdia de Deus para conosco. Cantemos. Alegres vamos à casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. A alegria nos vem do Senhor, seu amor nos conduz pela mão. Ele é luz que ilumina o seu povo, com segurança lhe dá salvação. Alegres vamos à casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Seus bens nos convida à sua mesa a sentar e partilha conosco seu pão. Somos irmãos ao redor deste altar. Alegres vamos à casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos, irmãos e irmãs. Cristo nos ensina hoje a viver, ou procurar viver a perfeição que existe em Deus Pai, que perdoa, não é? Então, nós somos convidados a perdoar também os que nos ofendem, os nossos inimigos, rezar pelos que nos fazem o mal. Pois é. Então, na medida em que nos arrependemos, Deus nos perdoa. Vamos então reconhecer nossas culpas para celebrar dignamente os santos mistérios. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim,
A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em suas mãos, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Filho único, Jesus Cristo, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis sentado à direita do Pai, tende piedade de nós. Tende piedade de nós, porque só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Saul pôs-se em marcha e desceu ao deserto de Sife. Vinha acompanhado de 3.000 homens, escolhidos de Israel, para procurar Davi no deserto de Sife. Davi e Abisai dirigiu-se de noite até o acampamento e encontraram Saul
deitado e dormindo no meio das barricadas, com as suas lanças à cabeceira, fincado no chão. Abner e seus soldados dormiam ao redor dele. Abisai disse a Davi: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. Vou cravá-lo em terra com uma lançada, e não será preciso repetir o golpe. Mas Davi respondeu: Não o mates, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Então Davi apanhou a lança e a bilha de água que estava junto da cabeceira de Saul, e foram-se embora. Ninguém os viu, ninguém se deu conta de nada, ninguém despertou, pois todos dormiam um profundo sono que o Senhor lhe tinha enviado. Davi atravessou para o outro lado, parou no alto do monte, ao longe, deixando um grande espaço entre eles, e Davi disse: Aqui está a lança do rei, venha cá, um dos teus servos buscá-la. O Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça e a sua fidelidade, pois ele te havia entregue hoje em meu poder, mas eu não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Palavra do Senhor. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueça de nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso, pois Ele te perdoa toda a culpa e te cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é indulgente e favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, e nem nos pune em proporção às nossas culpas. O Senhor é bom,
quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo Adão é um espírito vivificante. Veio primeiro o homem espiritual, não veio primeiro o homem espiritual, mas o homem natural. Depois é que veio o homem espiritual. O primeiro homem tirado da terra é terrestre, o segundo vem do céu. Como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres. E como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: a vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos, e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar qualquer coisa em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus.
Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então. Que milagre vocês por aqui. Mas tá bom. Pois é, então, Jesus aqui nos ensina esta lei aqui, viu? Quem tiver coragem, comece, viu? Amar os inimigos, rezar pelos bandidos, pedir para que se convertam, não é? Tá? Rezar pelos que nos fazem o mal. Pois é. Olha, Deus Pai deseja isso aí, viu? Tá? Deus Pai deseja que todo mundo se salve, certo? Que todo mundo chegue à felicidade eterna, tá? Pois é. Então, aqui na primeira leitura, nós temos o exemplo de Davi, tá? É um trecho do capítulo 26 do primeiro livro de Samuel, tá? Rapidissimamente, só para talvez contextualizar aí. Seguinte, o Samuel que foi sacerdote, juiz, profeta, etc., tá? Havia escolhido Saul para rei de Israel, tá? Só que devido a muitas coisas atrapalhadas que Saul fez, o Samuel, não é, acabou retirando dele a autoridade, certo? Deu-lhe o impeachment. E aí escolheu Davi e o ungiu. Havia ungido Saul, ungiu também Davi. Atenção, viu? Quando se fala em unção, só se diz a palavra unção na igreja quando se usa óleo. Se não usa óleo, não diga a palavra unção nunca, tá? Só Cristo foi ungido sem óleo, tá? Diretamente pelo Espírito Santo, tá? Só Cristo. Ah, eu recebo a unção, dizem os protestantes por aí. Eu recebo a unção do Espírito Santo. É a unção do Espírito Santo que tem em mim. O Espírito Santo me ungiu. Olha, tudo frescura, não tem nada de verdade nisso aí, tá bom? Tá, certo? Tem que ter óleo. Sim, senhores, tá? Na teologia católica, tudo tem que ter o seu sentido concreto. Não existe sentido figurado na teologia católica. Não existe sentido figurado, tá? Ungir é com óleo, e fim de história. Ah, mas uma unção, isso não existe, deu para entender? Tá? Então, unção só existe nos sacramentos, tá? Só. Mas enfim, e Samuel ungiu com óleo, tá? Ele usou o querem. Mas deixa quieto, tá? Deixa quieto. Mas aí o seguinte, Saul não quis aceitar essa história de Davi ser rei, tá? E aí o começou a perseguir por semanas. Bom, aqui o texto fala,
vou me pôr em detalhes aí. Mas, enfim, perseguia Davi para matá-lo, tá? Para matá-lo. Simplesmente queria matar Davi, matar Davi, matar Davi. E numa ocasião, Davi e alguns companheiros entraram, por acaso, numa caverna e lá encontraram Saul deitado, dormindo. E a lança dele estava fincada no chão. Olha, estava todo mundo dormindo. Teria sido a coisa mais fácil do mundo, não é? Davi chegar e cortar o pescoço dele. Mas ele diz, não vou tocar no ungido do Senhor. Tá? Essa é a grande lição de Davi. Tá? Davi, certo? Olha, Davi foi um grande pecador, ele também, viu? Tá? Mas Davi é grande porque ele soube pedir perdão, reconhecer o pecado, certo? Olha, naquela ocasião em que Davi, ele fez 2 grandes bobagens. Pegou a mulher de Urias, que era um comandante do exército, certo? Bom, tá? E mandou matar Urias, certo? Então, aí o seguinte, o profeta Natã foi até ele. E o Davi não ficou reclamando, quem é você para falar comigo? Quem é você? Davi diz, pequei, tá? Pediu perdão, reconheceu o pecado. Por isso que ele é grande, viu? A grandeza da pessoa humana, reconhecer o pecado, certo? Reconhecer o pecado. Pois é, mas aqui falando desse perdoar os inimigos, claro, existem situações muito diversificadas na história, tá? Certo? Então, uma coisa é a relação pessoal entre 2 inimigos, etc, etc. Outra coisa é quando, sim, estão envolvidas muitíssimas outras pessoas, tá? Certo? Por exemplo, eu acho que se alguém de vocês for hoje lá em cima, onde é que fica mesmo? Lá em cima, por lá. E cortar o pescoço daquele tal de Maduro, não faz pecado, tá? Não faz pecado. Porque está praticando um mal menor, tá? Porque aquele fulano já foi causa de morte, de matança de centenas de pessoas e está sendo causa de morte de muitas, deu para entender? Se não dá para prender ele, se ele, nem o Papa não usa aquilo que tinham feito, acordado com o Papa, ele não aceitou, não realizou. Bom, isso apareceu nesses dias, tá? Tu vai querer o quê? Que ele continue matando o povo, entenderam? Então, guerra é guerra. Infelizmente, essas situações existem, certo? Tá? Mas aí é outra coisa, é outro extremo. Aliás, o seguinte, viu? No dia de ontem nós celebramos, 23 de fevereiro, lá na Espanha, aliás, na Espanha eles celebraram o milagre eucarístico de Daroca, tá? Certo? Que ocorreu dia 23 de fevereiro de 1228, tá? E olha que faz tempo, viu? Faz quase 800 anos, mas veja, o que estava acontecendo? Os sarracenos tinham invadido a Espanha, e tu vai fazer o quê? Se os sarracenos vinham, tiravam as propriedades, matavam gente, faziam isso. Então, as várias províncias, 6 províncias da Espanha se organizaram para combatê-los. E combatê-los, olha, você precisava, infelizmente, tirar a vida de um ou outro, tu vai fazer o quê? Não é verdade? Tá. Então, 6 deles, 6 comandantes de exércitos, foram para a missa, foram para uma missa, e lá, sim, estavam na missa, já tinha havido a consagração, etc, etc, tá? E aí, a notícia, os sarracenos
estavam se aproximando perigosamente para atacá-los, etc, etc, etc. Tá? Aí os 6 comandantes tiveram que fugir depressa. E o padre também. O padre pegou o corporal e deixou as hóstias mais ou menos ajeitadas, os colocou num lugar mais ou menos seguro e também fugiu, tá? E milagrosamente a batalha foi fácil, conseguiram em 3 horas mandar todo mundo de volta, etc, etc, na batalha, etc. Pois é. Aí voltaram para concluir a missa, 3 horas depois. Aí o padre foi buscar as hóstias. E aquele corporal é aquela pequena toalha, estava manchado de sangue. Pois é. Mas aí o seguinte, depois, enfim, aí onde vai ficar esse corporal? Tá? Aí tiraram a sorte. Dizem que por 3 vezes a sorte caiu em Daroca. Tá? Os outros não queriam, não, mas não, todo mundo, os 6 queriam para eles, para a cidade sua, aquele corporal, né? Mas enfim, aí eles decidiram o seguinte. Bom, assim conta a história, tá? Diz que ajeitaram aquele corporal, puseram sobre uma mula e disseram, bom, vamos deixar a mula andar. Onde ela parar e não for mais adiante, aí é lá que vai ficar esse corporal, naquela cidade. E assim foi. Olha, foi a primeira procissão eucarística. A mula andou uns 340 quilômetros, tá? Diz que onde ela passava, o povo se reunia e acompanhava ela certa distância. Diz que em todo o percurso sempre houve muita gente andando junto, não é? Nessa procissão, não é? O milagre eucarístico, tá? E quando ela chegou em Daroca, na frente da igreja, ela se ajoelhou a mula, não é? E morreu aí, certo? E aí recolheram e ficou em Daroca aquele corporal manchado de sangue, existe até hoje. Ainda hoje eles pegam aquele corporal e o levam em procissão, certo? Então, olha, milagre eucarístico. Tem quase 800 anos. Experimenta pôr aí sangue em algum pano aí para ver quantos anos aguenta, tá? 800 anos. E suportando todo tipo de temperatura e atmosfera e umidade e coisa e tal, certo? Tá lá, milagre eucarístico. Pois é. Aliás, existem também muitos inimigos da Eucaristia. E, só para lembrar, então, por exemplo, nesse mês de fevereiro, lá na Polônia, celebraram também um milagre eucarístico em Ponzan. Lá foi um pouco diferente, mas lá um grupo de inimigos da igreja, tá? E que não acreditavam, claro, na presença eucarística. Bom, dizem que até o demônio acredita na Eucaristia. Dizem que até os inimigos acreditam na presença eucarística, viu? E por isso que tentam de vez em quando. Se as hóstias não fossem nada, ninguém se preocuparia, viu? Tá? Aliás, por acaso algum jornal, algum rádio, televisão fala dos muitos ataques, dos vandalismos que estão ocorrendo lá na França, por exemplo, nesse mês de fevereiro, tá? Entram nas igrejas católicas, naturalmente, quebram imagens de crucifixos, quebram imagem de Nossa Senhora, etc. E rebentam os sacrários, pegam as hóstias. Diz que aí o divertimento maior deles é pegar as hóstias. Pois é, mas lá em Ponzan, um grupo de inimigos, conseguiram subornar a empregada da igreja lá, tá? E ela lhes deram uns dinheirinhos, sabe, umas propinazinhas. E ela lhes entregou 3 hóstias, tá, consagradas. Aí eles foram lá num porão
e botaram sobre a mesa as hóstias e pegaram a faca. Ao perfurar a primeira hóstia, escorreu sangue. Bom, aí se apavoraram, fugiram com as hóstias e jogaram num pântano, num banhadão, assim, certo? Mas as hóstias ficaram suspensas no ar, assim diz a história, tá? E aí o padre foi lá, o povo também foi chegando, e de noite aquelas hóstias brilhavam. Pois é, acabaram levando de volta as hóstias, quando o padre pôs a âmbula, foram e se depositaram por conta no cibório, e foram levados lá de volta para a igreja, tá? Pois é, construíram uma igreja exatissimamente no local da casa e no porão, e aquela mesa manchada de sangue, isso foi em 1399, dia 8 de fevereiro, tá? Aquela mesa manchada de sangue existe até hoje, está lá. A mesa manchada de sangue existe até hoje, está lá. É um milagre eucarístico, não é verdade? E aí? Ora, e tem muitos milagres eucarísticos que ocorreram justamente numa manifestação, durante uma manifestação de ódio à igreja, à Eucaristia, etc, etc. Bom, nós celebramos também, aí é um outro contexto, dia 16 de fevereiro em Portugal, celebra um milagre eucarístico de Santarém. Santarém, Portugal. Alguém de vocês já foi lá, no Santíssimo Milagre, em Santarém, Portugal? Pois é, mas aqui em Foz tem gente que foi, tá? Olha, lá foi uma feiticeira que mandou uma fulana pegar uma hóstia, etc. Mas, só para encurtar a história, tá? A hóstia está lá, carne viva. Dizem que qualquer pessoa, as pessoas contam, dá para ver a 20 centímetros, carne viva, aquela hóstia, carne viva, até hoje, não é? E ocorreram muitíssimos outros prodígios ao longo desses anos. Foi em 1247, 1200, portanto, estamos nos aproximando também dos 800 anos, tá? 1247, até hoje, está lá, tá? Até a custódia, como chamam, tá? Um pequeno relicário. Eles tinham feito um relicário para dentro dele pôr aquela hóstia transformada em carne viva, tá? Mas encontraram aquele relicário de cera quebrado, mas um relicário de cristal perfeitíssimo, não feito por mão humana, certo? É um outro milagre esse aí, tá? Certo? O relicário, pois é. Sem falar que várias vezes verteu sangue. O São Francisco Xavier foi testemunha de sangue. Ele viu brotar sangue daquela hóstia. Ele mesmo, quando foi lá antes de ir para as missões no Extremo Oriente, tá? Então, olha, seguinte, só para terminar então, Cristo está no meio de nós, tá? Os mártires sempre encontraram em Cristo a força para suportar a morte diante dos tiranos, tá? Diante dos carrascos, certo? Diante dos tiranos, dos carrascos, porque pensavam na vida eterna. Até agradeciam a Deus. Jesus no alto da cruz diz: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Santo Estevão, quando estava sendo morto, também dizia: Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Não é? Os mártires diziam a mesma coisa. Tá? Certo? Aliás, só para lembrar aí, rapidissimamente, uma mártir, viu? E se alguém não acredita, pode ir lá ver, tá? Na ilha da Sicília, tem lá o corpo de Santa Fortunata, certo? Ela foi martirizada pelo ano 200, tá? Os carrascos cortaram todos os pedaços, tá? Aliás, cortaram o seu corpo em pedaços.
Aí os cristãos foram, recolheram tudo num pano e colocaram numa catacumba. Tá? Olha, somente no ano 1790, portanto quase 1600 anos depois, encontraram aquele lençol que envolvia os pedaços do corpo de Santa Fortunata. E o lençol estava manchado de sangue líquido, tá? O Papa Pio VI foi lá ver e foi testemunha de tudo isso. Então o Papa não é mentiroso, viu? Pode ficar tranquilo. E em 1840, o Papa, aí foi um outro Papa, mandou os médicos, porque a peregrinação, havia sempre procissão, muita gente que ia lá, não é? E diz que havia muitos milagres diante daquele corpo, enfim, aquele sangue que brotava dos membros, não é? E mandou os médicos recompor, pôr os pedaços no seu devido lugar, para, enfim, fazer uma coisa um pouco mais agradável de se ver. Olhem, os médicos foram lá, olha, levaram meses para ajeitar, porque saía sangue, eles limpavam o braço, por exemplo, e aí saía sangue, não tinha jeito. Pois é, esse corpo está lá na ilha da Sicília, está numa cidade, como é que se chama? Nem me lembro. Cantina, uma coisa assim, o nome da cidade, tá? Mas o corpo incorrupto e ainda com sangue líquido, Olha, mártires que amaram, quer dizer que não tiveram medo de perder a própria vida, não tiveram medo de serem mortas pelos vagabundos, inimigos de Cristo e da igreja, não é? Por causa do reino dos céus, por causa da vida eterna. E Cristo deixa a prova da autenticidade, da veracidade da sua fé. Tá? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Dirijamos nossas preces ao Senhor. A cada invocação, respondemos: atendei, Senhor, nossa prece confiante. Atendei, Senhor, nossa prece confiante. Pela Santa Igreja, para que seja fiel mensageira da boa nova, do perdão, pela palavra e exemplos, pedimos. Atendei, Senhor, nossa prece confiante. Pelas nossas comunidades, para que sejam autênticas casas de partilha e de misericórdia, em especial para os mais necessitados, dizemos: atendei, Senhor, nossa prece confiante. Pelos nossos irmãos e irmãs sofredores, para que se sintam confortados e animados pela força que vem do Senhor, dizemos: atendei, Senhor, nossa prece confiante. Pelos idosos, para que tenham uma presença e o carinho de seus familiares, dizemos: atendei, Senhor, nossa prece confiante. Por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia Eucarística.
maravilha, Senhor, estar aqui. Sentir-se igreja reunida a celebrar, apresentando os frutos do caminho, no pão e vinho, ofertas deste altar. Bendito sejais por todos os dons, bendito sejais pelo vinho e pelo pão. Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Foi grande bênção servir nessa missão, missão de Cristo, tarefa do cristão. Tornar-se igreja, formar comunidade, ser solidário, tornar-se um povo irmão. Bendito sejais por todos os dons, bendito sejais pelo vinho e pelo pão. Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Ao celebrar com reverência vossos mistérios, nós vos suplicamos, ó Deus, que os dons oferecidos em vossa honra sejam úteis à nossa salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Corações ao alto. Nosso coração está. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário e nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Em vosso amor de Pai criastes o homem e a mulher, dando-lhes origem e destino divinos. E quando pecaram quebrando a aliança, vossa justiça os puniu, mas vossa misericórdia os resgatou por Cristo vosso Filho e Senhor nosso. E enquanto esperamos a glória eterna, proclamamos o vosso louvor, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso
Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que a ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferenda. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com a Virgem dos vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, vosso servo, o Papa Francisco, os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni, vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. As crianças, venham aqui na frente, as crianças, as crianças, as crianças, e vamos rezar com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás As crianças de mãos postas, fechem os olhos, abaixem a cabeça. O pão consagrado é Cristo, o vinho consagrado é Cristo. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado
e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o Rei. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Esta união do corpo e do sangue de Jesus o Cristo e Senhor nosso que vamos receber nos sirva para a vida eterna. Cordeiro de Deus, que tirais o... Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Amém. Bem-vindos à mesa do Pai, onde o Filho se faz fraternal refeição. É Cristo a forte comida, o pão que dá vida, o amor, comunhão. Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. A vida é um dom precioso do Pai tão bondoso, total doação. A mesa não falte comida,
que o pão seja vida para todo irmão. Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me, escondei-me. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lava-me. Não permitais que eu me separe de vós, do espírito maligno. Defendei-me na hora de minha morte. Chamai-me, chamai-me. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lava-me. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei-nos alcançar a salvação eterna, cujo penhor recebemos neste sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. Algum aviso? Quarta-feira de cinzas, dia 6 de março, Santa Missa na Catedral, às 7 horas, 15 horas e 20 horas. Na Capela Nossa Senhora de Fátima, às 20 horas. E na Capela Nossa Senhora do Rosário, às 20 horas. Faça parte do coral da Catedral para adultos. Início dos ensaios, dia 11 de março, às 20 horas. Local, Igreja Atual. Via Sacra nos setores da Catedral e comunidades, toda sexta-feira da Quaresma.
Missas penitenciais todo sábado da quaresma, 6 horas. Terço na Ermida, 6h30, missa penitencial, Capela do Santíssimo. E avisos da comunidade, o dízimo, uma oração silenciosa. Após a Santa Missa, teremos à venda pastel, pão e macarrão ali no salão, ali embaixo, salão social. Dia 2 de março, às 15 horas, iniciaremos as atividades do ano de 2019. As crianças deverão estar acompanhadas dos pais ou responsável, com disponibilidade de tempo para conversarmos sobre o IAM. Para novos missionários, aceitamos crianças a partir de 4 anos de idade até a adolescência, durante o ano todo. Venha ser um missionário. E a nossa missão, oração, sacrifício e solidariedade. Tenho um último aviso aqui, que é um recado sobre o resultado da festa do dia 10, da nossa padroeira. Então, o bolo de Nossa Senhora de Lourdes teve uma arrecadação de R$505. De sobremesa teve uma arrecadação de 722. Dos kits de acompanhamento teve uma arrecadação de 969, de bebidas 1.955, o bingo 2.565, os churrascos 6.756, dando um total líquido de R$13.492. Por todas as famílias, todos os que colaboram com esta comunidade espiritualmente, pastoralmente e também materialmente. Ave Maria, cheia de graça. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como bem e propriedade vossa. Amém. Santo anjo do Senhor, ó Maria concebida sem pecado, doce coração de Maria, São João Maria Vianney, protetor das vocações, São Luís Gonzaga, patrono da juventude, Santo Antônio Martelo dos hereges, o Senhor esteja convosco. E por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Saudai-vos uns aos outros em Cristo. Companheira Maria, perfeita harmonia entre nós e o Pai, modelo dos consagrados, nosso sim ao chamado do Senhor confirmai. Ave Maria, cheia de graça, plena de raça e beleza, queres com certeza que a vida renasça. Santa Maria, Mãe do Senhor, que se fez pão para todos, criou um mundo novo só por amor.
intercessora Maria, perfeita harmonia entre nós e o Pai. Justiça dos explorados, combate o pecado, torna os homens iguais. Ave Maria, cheia de graça, plena de raça e beleza, queres com certeza que a vida renasça. Santa Maria, Mãe do Senhor, que se fez pão para todos, criou um mundo novo só por amor. Transformadora Maria, perfeita harmonia entre nós e o Pai. Espelho de competência, afasta a violência, enche o mundo de paz. Ave Maria, cheia de graça, plena de raça e beleza, queres com certeza que a vida renasça.